Programa 30 Minutos hoje traz informações para você que gosta de vinho. Dizem que os mais deliciosos vinhos são aqueles que você gosta. Mas tem uma sommelier aqui que vai dizer para você que é o contrário. Vamos fazer aqui um meio termo e vocês vão conhecer a Bianca Mirella, que é sommelier, tem essa experiência e vai mostrar para a gente o que a gente deve fazer na hora de comprar um bom vinho. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite. Walter, muito obrigado pelo seu convite. Estou lisonjeada de estar aqui pela segunda vez na casa, falando sobre vinho que é uma paixão e que tem se tornado, que tem ganhado o mundo agora, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir com as pessoas sobre aprendizado e técnica. E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Primeira coisa, dizem que tem vinho para homem e para mulher, é verdade? Não, isso é um mito. É. Existem vinhos em que as pessoas não conseguem beber pelo seu gosto. Então, o que acontece? As pessoas elas procuram vinhos mais delicados, principalmente mulheres. E é onde entra a minha técnica, né? Eu digo que ser sommelier é você levar prazer à mesa do seu cliente, é você levar conforto. Então, o que acontece? O pessoal procura muito vinho de mesa, quando gostam de vinhos mais suaves ou mais doces. Então, eu costumo usar a técnica da uva mais especial e mais delicada. Então, por um exemplo, você, que eu já tenho certeza do seu gosto, já meio que a gente já conversou, você me especificou que você gosta de vinhos mais frutados. Então, vinhos mais frutados são da uva Merlot, Carmener, que são vinhos mais delicados. Então, é nesse vinho que você tem que apostar. Principalmente se forem pratos mais leves, que vão harmonizar muito bem, vão ser vinhos leves, que irão cair de tiro e queda no prato escolhido, leve e um vinho frutado. É o que eu digo, o que comanda um jantar é a harmonização. Então, para você não errar, se você harmonizar o prato correto com o vinho correto, não tem como dar errado. Quando você fala assim, o vinho com comida leve, o que é comida leve? Peixe? Nós começamos com uma salada. Então, vamos supor que o jantar ele tem o seu passo. Então, a gente começa com um couvert. E o couvert é um vinho, é um prato mais leve que você pode tomar com um vinho mais adequado, que é um vinho branco, um vinho rosé, que é um vinho que vai te trazer frescor. Então, eu sempre digo que saladas, entradas, são muito bem-vindas com vinho mais leve, mais frutados, que aí a gente já parte de um princípio que é o prato principal, né? A escolha do prato principal é o primordial para um vinho tinto. E aí você tem que saber o que você precisa. Se você vai comer uma carne vermelha, se você vai comer um peixe grelhado, ou se você vai comer uma massa. Então, tudo isso tem o seu passo a passo com os vinhos e com as uvas, tá? Elas procuram harmonizar muito bem com as comidas corretas. Mas as pessoas dizem, até pelo meu paladar, né, que o vinho mais gostoso que é aquele que você gosta. Que eu gosto. Eu lembro que eu fui para Portugal e nós fomos comer um porquinho da Bairrada. Esse porquinho da Bairrada é muito famoso lá em Portugal. É um porquinho de 3 meses, um negocinho pequenininho. Ele vem com um pires e corta na sua frente o porquinho com um pires, de tão macio que ele é. E fica aquele creque, né? E nós estamos tomando o vinho com vinho tinto. E um português do lado, muito educado, falou assim, vocês são brasileiros, né? Olha, eu queria dizer para vocês que vocês deviam trocar de vinho. Vocês deviam tomar um vinho branco para comer o porquinho. Para mim, como eu falei, se descer bem, não importa se é vinho branco ou tinto, mas para quem conhece, o Simon, que estava conosco do Sete Mares, e a esposa dele, a Fátima, da Portuense, né? Então vamos aproveitar. E ele, inclusive, trouxe a garrafa de vinho dele. Nossa, e colocou nos nossos copos e tal. Imagina, né, a gentileza, a educação do português e tudo mais. E foi bem gostoso. Para mim, pessoalmente, os dois caíram bem. Não houve nenhum problema, porque os dois vinhos eram frutados. O tinto até era mais seco do Simon. Mas eles têm aquela... Olha, é como se fosse um crime estar tomando vinho tinto junto com o porco. Tá. O porquê? Porque
esse porquinho, esse prato, ele tem muita gordura. Então, é bom você colocar um vinho com mais acidez. Então, o teor de acidez quebra a gordura. Então, por isso que eles falam, principalmente o vinho verde. Então, eles usam isso como forma de você quebrar a gordura do seu paladar. Então, o vinho, ele limpa a gordura do seu paladar. E faz com que você sinta vontade de comer o próximo pedaço e tomar a próxima taça de vinho. Hoje também tem aquela questão dos vinhos, de como abrir o vinho. Diz que não pode abrir na hora e já tomar, que tem que deixar ele... Decantar. Decantar. Isso. Qual que é a diferença? O nosso termo que nós usamos é a oxigenação. O vinho, ele fica muito preso, os seus aromas ficam muito presos dentro da garrafa, e quando você abre, a garrafa precisa soltar os aromas. O vinho precisa respirar, que essa é a palavra que nós mais usamos. Isso é mais usado para vinhos de guarda, então vinhos reserva, vinhos reservados, que é a grande sacada que o pessoal tem procurado muito. Bianca, o que é um vinho reserva e um vinho reservado? Ou um gran reserva? É o tempo que ele passa em barrica. Então, ele descansa por 5 anos, ele é um reserva. Se ele passa mais de 5 anos, ele começa a usar o nome Gran Reserva, que é um termo muito usado principalmente na Espanha, né? Eles gostam bastante de vinhos amadeirados e que passam mais de 5 anos em barrica de carvalho. Então, por isso que são esses termos usados. A partir de 12 meses em barrica, ele já usa o termo de reserva. Tá? E aí o pessoal fala assim, mas por que tem que deixar no decanter? Porque o vinho, ele ganha corpo e complexidade. Então, quanto mais o vinho respirar, mais ele vai mostrar os seus aromas, mais ele vai mostrar o seu corpo, se ele é médio ou se ele é um corpo mais alto, né, que a gente diz. Eu acho que é muito importante a gente lembrar sobre os vinhos jovens. Né? O termo Beaujolais quer dizer que são vinhos de 5 anos, até 5 anos. Então, se foram feitos na sua safra, até 5 anos são vinhos jovens. O vinho jovem, ele não tem a necessidade de respirar, tá? Ele já, como o termo já diz, ele é um vinho jovem, pronto para ser consumido. Abriu a garrafa, consome. Por isso que hoje em dia é muito difícil você achar vinhos jovens com rolha. Esse é o grande segredo. Hoje se usa-se muito o Square Crap, que é aquela rosquinha que é muito prática, é um custo mais baixo para o vinhedo, para a vinícola, e por isso que eles só usam em vinho jovem. Porque é praticidade, o vinho não precisa crescer. E vinhos que precisam de mais tempo em barrica ou que vão ganhar mais maturidade daqui a um tempo, eles precisam de rolha para ganhar corpo, para ficar dentro da garrafa e ir ganhando tempo, até que ele chega no seu auge, no seu ápice, para que você possa consumi-lo. Eu acho uma das coisas mais lindas a cor do vinho, né? Principalmente a hora que você olha ele na taça e tudo mais, fica uma cor muito atraente, né? Ele já te dá vontade de tomar só pela cor dele que faz. Aí você falou assim do vinho verde, né? Não é hábito para o brasileiro tomar vinho verde? Não. É uma descoberta agora sobre o vinho verde, principalmente no verão, que passou agora de 2019. O pessoal começou a aprender a tomar vinho verde. Até mesmo em Portugal, eles têm um certo preconceito com o vinho verde. Eles vão muito de tinto, né? O negócio deles é tinto com prato principal, com entrada, com sobremesa. E o máximo que eles mudam é o vinho do Porto. E agora tomou uma onda muito grande. Eu até fiz um curso de especialização em vinho verde. E o processo é fantástico, é muito legal e é um vinho leve, é um vinho que tem um frescor assim muito gostoso para o verão. E eu tenho certeza que agora em 2020 vai dar muito certo. E depois do calor que fez hoje Sim. ainda. Já que nós estamos falando de frescor do verão, uma das coisas que eu gosto muito também é quando você fala em tomar sangria ou com o nome que tem francês também, que é com vinho branco, né? Porque a sangria é tinto. Sim. E no francês
vinho branco, com as frutas. Isso. Aí também dizem lá, não, você está estragando o vinho, tomar um negócio desse. Tem esse desconforto também para quem é amante de vinho? Para nós, técnicos, vinho é o vinho e está pronto e não tem o que ser inserido, né? Mas tem muita gente que gosta de tomar um pouquinho com leite condensado, tem gente que gosta de tomar vinho tinto gelado. Isso para nós técnicos não faz parte do nosso passo a passo de abrir o vinho e degustá-lo. Não faz. Mas tudo é uma questão de gosto. A gente volta naquela seguinte frase: o vinho bom é o vinho que você gosta, da forma como for. Mas você falou da temperatura, né? Temperatura. A temperatura não é temperatura ambiente? Eu vejo as pessoas colocando na geladeira. Não. Então, qual que é a temperatura boa para tomar o vinho? O que acontece? Tinto e o branco, tem diferença? Muitas. O que acontece com o vinho? O pessoal estraga, às vezes, o vinho colocando ele na geladeira. Por quê? O vinho, ele tem... Vamos começar do princípio. O espumante, ele precisa estar entre 4 a 7 graus. Por quê? Ele tem que estar muito bem gelado por conta das suas propriedades. O vinho branco, ele já pode estar entre 7, 9, até mais ou menos 12 graus. Ele ainda suporta ser bem consumido. Porque é um vinho que precisa estar gelado para você sentir o frescor, a sua mineralidade. E o vinho tinto, que é o grande vilão. O pessoal acha que vinho tinto tem que ser realmente gelado e não tem necessidade, tá? Ele precisa estar em temperatura ou ambiente ou até 17 graus, tá? Mais ou menos a base é 16 a 17 graus. Tanto que no termo técnico, as adegas elas têm que estar em princípio de 15 a 17 graus, a sua temperatura, para poder conservar o vinho, né? Muito bem, ó. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui, vou dar um tempinho para você ter tempo de abrir o seu vinho e acompanhar o segundo bloco aqui com a nossa sommelier, com a Bianca Mirella, que vai dar mais dicas, e nós vamos falar também um pouquinho agora dos vinhos. O que nós temos internacional, nacional, os preços, bons preços e também aqueles que são muita enganação, tá ok? Não sai daí, a gente já volta já já. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC.
Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Sommelier. Por que essa palavra sommelier? De onde que vem, Bianca? Sommelier é um termo francês, tá? Que quer dizer servir. Então, nós servimos o cliente e nós levamos conforto para o cliente. Nós tiramos todas as dúvidas, nós ajudamos em todos os aspectos. Seja na harmonização, seja na escolha de um vinho, seja na carta de apresentação de qualquer restaurante ou empórios, lojas de vinhos. É esse o nosso trabalho. Muito bem. Nós vamos colocar aqui as redes sociais, o endereço da Bianca, que você também depois vai poder fazer contato com ela e ter mais detalhes sobre esse trabalho que é importante. Olha, estava fazendo uma pesquisa aqui, a produção antes, e estava dizendo que hoje os vinhos da Califórnia são tão bons quanto os da Europa. Verdade mesmo? Maravilhosos. Eles estão, assim, arrebentando no Cabernet e principalmente no Chardonnay. Eles têm um terroir muito bom, né? O que nós falamos sobre terroir? É o solo, o clima. Então, tudo isso ajuda. E lá é um clima muito bom. É um clima que ajuda a parreira, a videira, a crescer, a se desenvolver. Por isso que eles estão num ranking aí muito bom aí para eles. Da Califórnia, qual que seria o seu... tomar esse daqui é batata, não vai perder. Olha, o Vale do Napa são os melhores, tá? Eu gosto muito de um filme que se chama O Julgamento de Paris. Quem puder assistir, super recomendo. É onde eles fazem um julgamento de vinhos de Paris, franceses, e um vinho do Vale do Napa, lá da Califórnia, um Chardonnay. E o Chardonnay ganha disparado dos juízes. Eles não acreditam que é possível um vinho da Califórnia ganhar de um vinho francês. Na nossa pesquisa aqui apareceu, da região de Napa, da Califórnia, um Cabernet Sauvignon de 2015, Scarecron, acho que é isso? Sim, sim. $700. 4 vezes 7, 22, R$2.000 mais ou menos. São vinhos muito bons. Entretanto, achamos aqui um francês da Grand 2000, Domaine La Romanée Conti. Romanée Conti. Romanée Conti. A inteligência e a cultura é outra coisa. Aqui, ó, $4.500. Você já imaginou você abrir uma garrafa de $4.500, que quer dizer mais ou menos R$20.000? Vou te contar uma experiência. Agora, no ano de 2018, teve um leilão de uma garrafa de Romanée Conti, safra 1847, se eu não me engano. E ela saiu a R$32.000. Então, hoje, o vinho de guarda, que são esses vinhos, principalmente franceses, não é mais uma questão de luxo, é uma questão de investimento. As pessoas hoje investem muito em suas adegas, com vinhos bem conhecidos, bem conceituados, Romanée Conti, Dom Perignon, que é uma espumante maravilhosa, e tudo isso vai virar um marketing daqui para frente, um investimento que a gente diz. Então, se hoje vale 32.000, daqui uns 5 anos, quanto será que não vai estar valendo? Italianos e portugueses também sempre foram boas preferências dos europeus. Sim, sim, mas tem rolado um preconceito aí, viu? O pessoal tem deixado de lado um pouquinho Portugal e eu não sei o porquê. Puxa, um Peramanca, por exemplo?
juro. A não ser quem goste e quem queira fazer os investimentos, como nós acabamos de citar. Mas os argentinos e os chilenos, eles têm assim, ganhado um público, principalmente com vinhos jovens. São vinhos de um poder, assim, um Malbec, por um exemplo, são vinhos assim que são bem tânicos, são vinhos encorpados e que não perdem quase nada para os italianos e para os portugueses. Muito bem. Vamos chegar um pouquinho mais perto da nossa terrinha e vamos começar a falar dos nossos vizinhos aqui. Los Hermanos, por exemplo, os argentinos. Meus queridinhos. São comparados lá com os da Califórnia ou não? São terroirs diferentes, né? Os nossos países vizinhos aqui, eles têm um clima muito temperado, né? Que a gente diz. Assim como o Brasil. Mas, como eu disse, só perde por conta de serem vinhos jovens. Lá eles conseguem produzir vinhos mais encorpados e vinhos de guarda. Então, nós dizemos que a América do Sul aqui, ela consegue vinhos de terroir mais jovem, de terroirs mais prontos para o consumo. Não são vinhos tanto de guarda. E o chileno? Chilenos são os queridinhos, os cabernets, né? Super acentuados e tânicos e amadeirados, que também fazem a grande marca nas carnes vermelhas. Eu também ouvi uma entrevista outro dia, as pessoas mostrando que colocando vinhos em tonel agora de alumínio. Faz diferença? Alumínio e madeira? Muita. Para pior ou para melhor? Depende do estilo do vinho. Se o enólogo ele quer produzir um vinho frutado, como é o vinho que você gosta, que é um vinho mais jovem, ele não precisa passar por barrica de carvalho. Então, eles colocam nos tanques de inox, produzem o vinho, fermentam e já engarrafam. Então, é um vinho jovem para ser consumido durante 5 anos e ele sai muito mais frutado. Agora, se é um vinho que você quer puxar mais tanino, mais aquele aroma de madeira, ele tem que ficar um pouquinho em descanso, no mínimo 6 meses em barrica. Eu lembrei de uma matéria que nós fizemos há muito tempo atrás também, em São Bernardo, da pisa da uva. Sim. Já fez isso? Já levei minha filha em São Roque. Pra gente dar uma pisadinha lá, mas para fazer aquele vinho. Hoje não se usa mais, né? É uma cultura, né? Mas é muito interessante, é muito gostoso e principalmente nos remete ao que é o vinho, né? Da onde surgiu, como surgiu, porque hoje a gente faz aquela pergunta, por que não amassar com a mão, né? E se você ler na história, tem uma tradição. Eram os pés que eram fortes, principalmente tinham que ser pés de homens. Eles se juntavam em uma barreira entre 4 a 5 homens para ficarem pisando nas tinas, né, que é o nome que eles usam. Então, eu acho que é muito legal. Minha filha adorou, saiu de lá, né, super contente, com a perna até aqui de uva, e ver o vinho saindo. Né? Eu acho que é o processo. Eu digo que vinho fino, principalmente, não estou falando de vinho de mesa, mas vinho fino é o processo natural. É bonito porque é o processo natural. Então, vem a pisa, vem a separação do mosto com a casca, e aí depois vem a fermentação, e aí se você quer um vinho mais frutado, você já engarrafa, se você quer um vinho mais amadeirado e complexo, você coloca ele um pouquinho em barrica. Então, é tudo uma questão de naturalidade. A gente deixa que o universo faça. Bem, nós fizemos alguns programas também na região sul, lá no Rio Grande do Sul, e acabamos visitando a Garibaldi, que tinha mais tradição, inclusive com os espumantes, e da Salton, que hoje talvez eu acho que deve ser o top do Brasil. Sim. E agora a gente vê o Nordeste começando a querer também botar as manguinhas de fora. Tem diferença? Já tem realmente... Tem diferença. E o princípio do Nordeste é a uva moscatel, por conta do clima. É muito quente, então faz com que a uva fique com o seu teor de açúcar um pouco maior. Tá? Mas eles estão arrebentando, principalmente no Vale São Francisco, que é maravilhoso. Sério? São um dos melhores vinhos. E lembrando que você estava falando sobre o Sul,
esta semana, a Casa Valduga ganhou um dos melhores prêmios, tá, de vinho tinto, de vinhos brasileiros. Então, eu me sinto muito feliz de saber que o meu país tem produzido vinhos tão bom quanto países de fora, né, que sempre foram os mais queridinhos, e nós estamos quebrando esse preconceito. O que eu mais fiz dentro do Texas em Brasil, que é uma das casas em que eu atuo como sommelier, foi isso, foi fazer eventos mostrando um pouco de vinhos nacionais, que eu acho que é muito importante o pessoal conhecer que aqui no Brasil nós também temos vinhos de qualidade. E a Salton é uma das mais tops em espumantes, produz um método muito parecido com os franceses, então por isso que tem ganhado bastante espaço aí. Para a gente finalizar, vinho do Porto, assim, é impossível quem não tenha já tomado, gostado ou experimentado, mas ele não é um vinho que se toma normalmente. Não. Mas não... foi feito depois para ser esse vinho depois da refeição realmente, ou foi por acaso Isso. que mudou? Ele é um vinho que ele entra na sobremesa. Então, se você vai comer um exemplo, um petit gâteau, que quase em todos os restaurantes ou casas possuem essa sobremesa. Vinho do Porto, um vintage, um tawny, principalmente, são os vinhos mais apropriados para refeições que contêm teor maior de açúcar. E a gente não pode esquecer do cafezinho, né? O cafezinho com aquele pouquinho do tawny também, acredito que vai realçar o seu paladar e vai fazer você se sentir saciado, feliz com a sua grande refeição que você fez. Muito bem. Para a gente encerrar, Bianca, se você fosse apostar num vinho brasileiro agora, quero abrir um vinho, qual que você escolheria? Vamos de Casa Valduga, né? Vamos prestigiá-los. Parabéns à vinícola Casa Valduga. Também temos grandes vinhos. Eu tomei um esses dias que eu me surpreendi, tá? Que é um vinho mineiro, chama Casa Geraldo. Eles produzem um taná, assim, sensacional. Eu liguei para eles para parabenizá-los pelo taná deles. Um vinho encorpado, intenso, bem tânico e produzido em Minas Gerais. Muito bem. Então, isso é muito bacana. Bianca Mirella, nossa sommelier, que deu todas as informações hoje aqui para você, que acompanhou o nosso trabalho aqui na NGT, na TV Grande ABC. Nós passamos aqui as redes sociais, que você pode encontrá-la, ter mais informações, e aqui em São Caetano também encontrá-la na Texas Brasil. Muito obrigado pela sua participação, espero que você... Nós vamos produzir isso aqui no jornal também, viu? Aí vai ter mais dicas e vamos querer que você venha mais para cá, e até vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria lá, de fazer algumas gravações, e todos os programas aqui a gente dá uma dica de um vinho. Vamos marcar. Numa próxima eu gostaria muito de falar sobre harmonização, porque eu acredito que é o que o pessoal precisa aprender. Me procurem, estou aqui para acessar todas as dúvidas. Estou no Texas, em Brasil, também, na Avenida Kennedy, 1419. E estou na minha loja, na Mire Wine, na José Benedetti 510, com bastante novidades aí para vocês. Me procurem. O que quiserem, eu estou às ordens. Muito bem. Fique conosco, não esqueça. Pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais e saúde!